A paraxá dessa semana é a paraxá Shemini. E como a gente ficou um pouco afastado, né, esse tempo, assim, de volta para a paraxá, né, a semana passada foi Peça, né, a gente teve uma pausa aí nos midrashins semanais que a gente estuda. Nessa semana, só para a gente dar uma relembrada, na paraxá passada, né, que se inicia essa semana agora, que foi Peça, a semana anterior, a semana retrasada, a gente estava falando da construção do tabernáculo, né? Construção do templo móvel. E aí a gente chegou a conversar que ele foi construído em 3 meses. Porém, né, depois de construído, ele demorou 8 dias até ser inaugurado, né? Então agora a gente vai dar continuidade desses trechos da Torá justamente com o Midrash, né? Então o Midrash começa falando o seguinte, que no 8º dia, né, como disse ainda agora, teve a inauguração do templo móvel, né, do Mishkan. Então, durante 7 dias, o Midrash relata que Moisés usou, né, vestiu as vestes de sumo sacerdote e utilizando essas vestes, ele começou a ensinar o seu irmão, né, o Aharon, junto com as outras pessoas que trabalhariam, tanto os filhos de Aharon, quanto as outras pessoas que trabalhariam no templo. Então, durante 7 dias, Moisés ensinou tudo que o Criador tinha passado para ele. Então, ele instruiu e falou com Aharon e com seus filhos e com os outros sacerdotes como deveria ser realizado todos os sacrifícios, como que era o serviço no templo, o que eles deveriam fazer, que a gente também já estudou algumas paraxás passadas. E tudo isso foi abordado também na paraxá anterior, né, do trabalho dos sacerdotes. Mas, focando nessa paraxá, na paraxá Shemini dessa semana, o Midrash fala que justamente coincidiu o primeiro dia de inauguração do templo, que foi o 8º dia, né, porque durante 7 dias Moisés treinou todos os sacerdotes, e no 8º dia foi justamente o primeiro dia, que é o dia da criação, né, o primeiro dia do calendário judaico. Então coincidiu da inauguração do Mishkan ser justamente no primeiro dia. Nada no mundo é à toa, né? E aí o Midrash começa a falar, né, que Moisés chamou o povo, né? Não, minto. Antes de Moisés chamar o povo, na verdade, Arão estava um pouco preocupado, né, por conta da responsabilidade dele como sumo sacerdote. Moisés explicou tudo para ele, falou como o trabalho deveria ser realizado, e ele ficou um pouco apreensivo, né, um pouco nervoso por conta da responsabilidade que ele carregaria, né, espiritual, né, como o sumo sacerdote, né, que é o líder espiritual de uma geração. E daí Moisés fala o seguinte para Arão, né, ele fala: meu irmão, do mesmo jeito que eu fiquei feliz ao saber do Eterno. Chegou a achar? Show. Vai precisar dele. Vou precisar. Melhor do que esse. Só um momento, pessoal, que eu vou trocar aqui o fone. Esse fonezinho não é muito bom. Meu pai achou o fone dele para poder me emprestar. Só um momento. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí essa pausa brusca, porque, como eu falei, meu fone ficou ruim. Eu estava procurando um fone e acabou que eu achei só esse headset aí do meu irmão, esse grandão. Mas eu acho bem melhor esse fonezinho aqui. Mas vamos lá. Então, Moisés fala para o seu irmão, né,
que do mesmo jeito que ele ficou feliz quando o Eterno falou que ele seria o líder da geração, ele ficou igualmente feliz ao saber, por Hashem, que o seu irmão, né, Aharon, seria o sumo sacerdote. Então o Midrash aí relata mais uma vez a humildade de Moisés. Né? Se Moisés fosse um homem que desejasse tudo, um homem egoísta, o que ele poderia falar? Poxa, eu sou o líder dessa nação, então eu também queria ser o sumo sacerdote. Só que não. Moisés ficou igualmente feliz ao saber que o seu irmão seria o sumo sacerdote, né? Escolhido para ser o sumo sacerdote. E daí, ao saber de tudo isso, né, o povo também fica muito feliz por conta da inauguração, né? Então eles fizeram a festa, foram 7 dias de festa para a construção, depois que o Mishkan foi construído. E a população, né, o povo israelita estava muito feliz, né? Então daí o Midrash fala que Moisés fala o seguinte para eles, né? Eles estavam muito eufóricos, muito felizes, né? Então Moisés fala o seguinte: a fim de merecerem a presença de Hashem no meio de vocês, devem purificar seus corações e servirem somente a Ele. Então o Midrash explica que Moisés ensinou para o povo como eles deveriam manter a presença divina de Hashem no meio deles. E o Midrash relata que a única forma de você fazer isso é purificar o seu coração e servir a Hashem, ou seja, não servir a nenhum outro ídolo, não servir ao seu ego, não seguir a sua alma animal, e sim seguir apenas Hashem. Então, a partir do momento que você considera e só serve a Hashem, considera ele como seu único líder, e você purifica o seu coração, então, dessa forma, Moisés estava passando para o povo que eles conseguiriam manter a presença divina no meio deles. E daí, logo depois, inicia-se a inauguração, né, do templo, no 8º dia. O Midrash fala que durante esses 7 dias de treinamento também, o Mishkan era montado e desmontado, montado e desmontado. Mas... Opa. Tem como você só colocar... Ah, show de bola, valeu. Então, o Midrash fala justamente isso, né? Porém, quando foi dar a iniciação ao treinamento, né? O início do serviço divino no Mishkan, né? O que aconteceu? Aharon ficou muito nervoso. Então, Aharon ficou muito nervoso e ele ficou mais nervoso ainda ao saber que Hashem falou que no primeiro sacrifício o próprio Criador iria fazer fogo descer dos céus e queimar os sacrifícios, para mostrar que a Shekhinah dele está presente no meio do povo. E daí, Aharon fica nervoso, né? Porque, poxa, é a primeira vez que ele estaria fazendo, com a responsabilidade de ser um sumo sacerdote, né? Que é algo muito sério, né? E ele começa a fazer o sacrifício. E quando ele começa a realizar o sacrifício, né? Todo o povo está observando, né? E como Hashem havia prometido, não começa a descer fogo dos céus. E as pessoas começam a olhar, e o Aharon fica mais nervoso ainda. E daí juntam o Moisés e o Arão, e eles começam a orar juntos, e aí sim desce o fogo dos céus, né? E consome todo aquele sacrifício que o Arão estava fazendo. E daí o Midrash explica por que o fogo caiu depois. Por que quando o Aharon começou a fazer o ritual, né, toda a programação que você faz num ritual de sacrifício, por que o fogo não caiu diretamente naquele momento? E daí o Midrash explica. O Midrash explica para que a presença divina esteja no meio do povo e no meio do templo também. Na verdade, ele fala que a presença divina ela não se mostra por um simples ritual. Então, não é só você fazer um ritual, não é só você acordar de manhã, lavar as mãos e fazer tudo aquilo como se fosse um ritual que você vai estar se conectando com a Hashem. O Midrash fala que não. Para você conseguir fazer um serviço, para Aharon e Moisés conseguirem fazer esse serviço divino e que o fogo queimasse os sacrifícios,
eles precisaram se conectar com o Criador. Então o Midrash fala que assim como nós acordamos de manhã cedo, lavamos nossas mãos, fazemos o Modéani, oramos, nós não devemos fazer isso como se fosse um ritual. Estou fazendo isso todo dia, isso, aquilo. Não, nós devemos fazer isso como uma forma de se conectar ao Criador. Porque aí sim você vai conseguir que a presença divina paire sobre você. Assim como Moisés e Arão. Inicialmente, o fogo não desceu dos céus. Por quê? Porque eles estavam fazendo um serviço divino simplesmente como se fosse algo mecânico. Entendeu? E não como se fosse algo sagrado, algo que como eles estivessem buscando se conectar ao Criador. E o Midrash fala isso, né? Que a forma de você se conectar ao Criador é justamente você buscar se conectar a Ele e não fazer as coisas de forma robótica e mecânica, né? E o Midrash continua relatando, né? Fala que depois do sacrifício o povo ficou muito feliz, porque aí o povo conseguiu enxergar verdadeiramente que Hashem tinha nos perdoado, né, do pecado do bezerro de ouro, que aconteceu também nas parashas passadas, que a gente viu, nas parashas passadas. E o povo fica muito feliz. Porém, no meio desse primeiro dia de inauguração do templo, acontece, vamos dizer, entre aspas, uma tragédia, né? E essa tragédia acontece com Nadav e Avihu, que são os dois filhos de Arão, os dois filhos mais velhos de Arão, e que iriam acompanhar ele no serviço divino, né? E o Midrash faz questão de relatar o significado de cada nome. Por exemplo, Nadav quer dizer que é apto à nobreza. Avihu quer dizer aquele merecedor de tornar-se pai do povo judeu. Ou seja, só pelos nomes dele, o nome desses dois filhos de Arão, o Midrash fala que eles já eram pessoas elevadíssimas, porque o nome na Torá já indica várias coisas da pessoa, né? E o nome de Nadav e Avihu já eram nomes elevadíssimos, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente que realmente eles eram pessoas extremamente elevadas. E o Midrash fala que Nadav e Avihu, sem conversarem um com os outros, eles começam a ver o fogo que desceu dos céus e consumindo o sacrifício, e ficam muito felizes. E eles decidem, poxa, eu vou oferecer ao Criador, mas eu não vou oferecer ao Criador um animal, eu vou oferecer ao Criador um incenso, porque o incenso é o maior de todos os sacrifícios. Então eles vão até essa chama sagrada que estava descendo, queimando o sacrifício dos céus, e eles pegam um pouco dessa chama, né, queimam esse incenso com essa chama, e eles fazem o sacrifício. Porém, o Midrash fala que a Alahá, né, em nenhum momento também eles foram falar nem com Arão e nem com Moisés, né? Mas pela Alahá, né, você não pode utilizar o próprio fogo, você tem que utilizar o fogo do templo. Então eles utilizaram o próprio fogo que eles haviam feito para poder fazer sacrifício, né? E eles... E o Midrash também fala, eles não sabiam disso, né? Ambos, na verdade, só estavam querendo agradar o Criador. Então eles estavam muito felizes, muito entusiasmados com a inauguração do templo, né? E ao saberem também que Hashem tinha perdoado todos eles, então eles estavam extremamente felizes, estavam extremamente bem. E o Midrash fala que eles estavam muito bem intencionados, né? Estavam extremamente bem intencionados. O objetivo deles era oferecer aquilo ali de todo o coração para Hashem, né? Porém, o Midrash fala que depois de um tempo, depois de oferecer os incensos com fogo que eles mesmos fizeram, com fogo próprio, que pela Alahá já é errado, eles beberam vinho e tomaram coragem e entraram no Santo dos Santos, né? Naquela sala onde só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, né? E eles entraram. Porém, quando eles entraram, o Midrash fala que um fogo consumiu os dois, elevando os dois para o céu. E daí eu queria abrir algumas aspas aí, né, para dar uma explicação minha, né? Algumas pessoas podem pensar que o Nadav e o Avihu erraram, né? Poxa, o Nadav e o Avihu foram lá, entraram no Santo dos Santos, então eles foram castigados por Hashem, por entrar lá, Hashem foi lá e matou eles? Não. Na verdade, por que o Santo dos Santos
era algo muito restrito somente ao sumo sacerdote. Não é porque você entrava lá e a Hashem vai matar você. A Hashem não vai fazer isso com você. Imagina. É porque a luz lá dentro era tão forte, mas tão forte, você entrando lá dentro, você se conectava tanto com o Criador, que a sua alma não queria mais ficar no seu corpo. Sua alma não aceitava mais ficar no seu corpo. Então era um lugar, era com a luz tão forte, era um local tão sagrado, mas tão sagrado, como fala, né, a palavra em hebraico, kadosh, né? Kadosh é aquilo que você não consegue alcançar, elevadíssimo, né? Então é um local tão elevado, que a alma do Nadav e a alma do Avihu, elas simplesmente ascenderam aos céus. Não por castigo de Hashem, né? Mas porque eles eram também pessoas tão elevadas, que quando eles chegaram ali na sala do Santo dos Santos, que a alma deles não queria mais ficar naquele corpo. A alma deles só queriam aproveitar o mundo vindouro. E aí o Midrash também explica isso, e falam que ambos, né, tanto o Avihu quanto o Nadav, eles foram levados para o mundo vindouro, automaticamente foram para o mundo vindouro, e Hashem falou para Moisés que ambos foram para um local muito mais sagrado e muito mais elevado do que Moisés iria. Então, Nadav e Avihu foram para um local no mundo vindouro mais alto do que o de Moisés. Porque foi essa mensagem que Moisés recebeu do Criador. Ó, eu recolhi a alma de Nadav e Avihu, porque eles eram pessoas muito elevadas. E dessa forma... Só um momentinho. E dessa forma eu os elevei, porque eles eram grandes tzadikim. Então eu elevei suas almas para o mundo vindouro. E daí, o Midrash relata que Aharão chorou, né, ao saber, óbvio, né, que seus 2 filhos morreram. Então ele chora bastante. Porém, quando Moisés começa a conversar com Arão, Moisés fala o seguinte para Arão: Arão, antes da gente começar esse primeiro dia de inauguração do templo sagrado, Hashem me falou algo. Hashem falou assim: nessa noite, Moisés, esse fato com Nadav e Avihu, meu nome será santificado. Meu nome será santificado de uma forma muito, muito elevada. E daí Moisés, né, pensa que essa forma de santificação seria o sacrifício, né, que eles haviam feito. Só que o Midrash fala que não. E Moisés também fala que não para o seu irmão. Que, na verdade, a santificação do nome de Hashem aconteceu através do Nadav e do Avihu. Então, na verdade, o Midrash está querendo explicar o que para a gente? Que Nadav e Avihu, ao contrário do que muitas pessoas pensam ao ler somente a Torá escrita, né, que eles foram castigados. Só que não. Em nenhum momento eles foram castigados. Eles foram direto para o mundo vindouro, num local mais elevado do que de Moisés. Você acha que isso seria um castigo de Hashem? Não. Simplesmente eles tiveram vamos falar assim, uma overdose espiritual. A alma deles se conectou tanto com Hashem que a alma se desgrudou do corpo. Foi para o mundo vindouro. E aí o Midrash continua relatando, né, que o Aharon ele começou a meditar e ele percebeu, né, que Hashem havia levado 2 tzadikim, né, 2 grandes sábios para o mundo vindouro. Porém, o Midrash relata outras leis, né, que Arão tinha que seguir. E uma delas é que ele não poderia ir no enterro dos seus filhos, porque o sumo sacerdote, em nenhum momento ele pode deixar o templo. O sumo sacerdote tem uma imensa responsabilidade, né? Às vezes as pessoas podem pensar, né, poxa, devia ser legal ser sumo sacerdote e tal. Pô, você ia estar lá próximo de Hashem, com certeza. Mas a responsabilidade que você tem por ser um sacerdote é uma responsabilidade gigantesca, uma responsabilidade enorme. Assim como os morés, assim como os rabinos também têm hoje em dia. Você tomar conta de uma congregação, você tomar conta de um grupo, é algo muito sério, é algo que demanda muito trabalho. E o Midrash deixa isso muito, muito claro, né? Que o sacerdócio era algo muito sacrificante, porque ele não poderia sair do templo em momento algum. O sumo sacerdote sairia, ao menos à noite, né? Ele sairia porque tinha uns revezamentos lá, e ele sairia, mas durante mais ou menos 12 horas ele trabalhava todos os santos dias, todos os dias ele trabalhava.
com exceção do Shabat, né? E daí o Midrash fala justamente isso, do sacrifício que um sacerdote tem que fazer para poder atuar, né? Sem falar nos sacrifícios, nos trabalhos, de varrer, de tirar, como a gente viu também nas paraxás passadas, né? De limpar o pó, né, que sobrava dos sacrifícios, e além de outras coisas, né? Além de realizar passar o dia inteiro realizando os sacrifícios, né? Então o Midrash relata aí o grande sacrifício que é ser um sacerdote, né? Ao contrário de muitas pessoas que pensam, poxa, esse sacerdote é legal, você é o que está mais próximo de Hashem. O que está mais próximo de Hashem é o que mais rala. Pode ter certeza. É aquele que pega a mão na massa e trabalha constantemente, né? E aí o Midrash dá um outro mandamento, né? Que nenhum sacerdote, né, nenhum Cohen, ele pode entrar no Mishkan após beber vinho. E o Midrash fala que por que você não pode entrar bebendo vinho? E aí fizeram o sacrifício deles de forma e por eles terem tem um pouco, se deram coragem e entraram na sala, entendeu? Então o Midrash, a Alahá fala, né? A Torá explica que não pode se beber vinho e fazer o serviço divino, porque além de você ter essa confiança em excesso, você acaba também tendo uma redução da clareza mental e entre outras coisas que acontecem quando você ingere o álcool. Não que o álcool seja ruim, o álcool é bom a gente tomar para descontrair, para brincar, porém o Midrash fala que para fazer o serviço divino não se deve beber vinho, né? Não se deve beber nenhuma bebida alcoólica ao fazer um serviço no templo, né? Justamente por conta dessas coisas que podem acontecer quando a gente ingere o álcool, né? E logo depois, né, desse acontecimento, com o falecimento do Nadav e do Avihu, né, Arão nomeia, né, 2 filhos seus, né, Itamar e Elazar, para assumirem o cargo dos seus outros 2 filhos. Porém, quando Elazar e Itamar começam a fazer o sacrifício, né, começam a trabalhar no templo, né, Moisés está lá observando, e Moisés vê que os 2 erraram ao fazer o sacrifício. E Moisés dá uma bronca neles, dá uma bronca muito feia, tanto no Elazar quanto no Itamar. E aí os 2 ficam assustados, inclusive Arão fica assustado. E Arão chama Moisés para conversar. E fala... Opa, desculpa, deu um errinho aqui. Então vamos lá. Eu parei falando... sim. E daí Moisés, ele se ira contra os 2 filhos de Arão, né? E Arão chama o seu irmão para conversar. E fala, meu irmão, não se ire, né, com meus 2 filhos, eles acabaram de perder seus 2 irmãos. Não fique com raiva deles. Eles não fizeram por mal, né? Eles fizeram apenas por inexperiência, né? Eles não tiveram o mesmo treinamento que Nadav e o Avihu. E aí, Moisés se acalma, né, da sua ira e fala realmente com o seu irmão, meu irmão, me desculpa, eu estava errado. E daí, o Midrash relata que até mesmo Moisés, né, um homem bastante elevado, como a gente conhece, né, pela passagem da Paraxá, ele erra, né? Qualquer ser humano erra. Ele não é Hashem, né? Não é Deus para poder nunca errar, né? Então ele erra. Então, o Midrash relata que a raiva ela é punida com esquecimento. Então, por Moisés ter ficado com raiva dos 2 filhos de Arão por terem errado no sacrifício, e ele também estava preocupado com os 2, com medo dos 2 errarem e acontecerem a mesma coisa que aconteceu com Nadav e com Avihu, que ele se irou. Mas quando ele se irou, ele esqueceu também um dos mandamentos da Torá, que é você tratar bem o seu próximo, né? Então, o Midrash relata aqui que a raiva ela é punida com esquecimento. Então, toda vez que a gente sente raiva,
a gente acaba perdendo um pouco da razão, né? Então a gente se esquece dos mandamentos, das mitzvot, e o Midrash relata isso muito bem, né? E o Midrash fala não só isso, né? Fala que o egoísmo e a presença divina, elas não habitam o mesmo espaço, né? Aí vocês poderiam perguntar, poxa, William, mas egoísmo é uma coisa e presença divina é outra coisa, não tem nada a ver. Não, desculpa, egoísmo e raiva são coisas diferentes. Só que não. De acordo com a Kabbalah, todas as nossas transgressões, todos os nossos sentimentos negativos, eles são causados pelo egoísmo. Por exemplo, o que é a raiva? Você sente raiva quando você acha que não deveria passar por aquilo. Por exemplo, você está andando de carro. Sem querer, você bateu o seu carro em alguém. Você vai ficar com muita raiva. Por que você vai ficar com raiva? Porque você acha que você não tinha que ter passado por aquilo. Você não queria passar por aquilo. Ou então você fica com raiva porque uma pessoa falou determinada coisa que você escutou sobre você. E você fica com raiva. E você fica com raiva por quê? Porque você acha que você não deveria escutar aquilo. Mas quem é você para achar isso? Se tudo que o Criador faz é para nós nos elevarmos. De certa forma, a raiva também tem um egoísmo dentro dela, né? Então o Midrash fala justamente isso. Que a raiva, o egoísmo e a Shekhinah e o egoísmo, né, e a raiva também, elas não habitam no mesmo local, né? Não conseguem. São antíteses, né? E agora, para terminar essa paraxá, né, a última etapa, o Midrash começa a falar da alimentação kasher, né? Da kasherut, né? Então, o que é alimentação kasher, né? A alimentação kasher, o Midrash explica, que são os animais que Hashem, né, que Deus falou que são permitidos para se comer. Então, dentro do judaísmo, né, se tem uma dieta, né? Por exemplo, não se come carne de porco, como a maioria das pessoas sabe, não se come camarão, não se come insetos. A gente vai ver que alguns podem, mas vai ver um pouco mais para frente, né? Réptil nenhum se come, não faz parte da alimentação kasher. E daí a gente pode se perguntar, poxa, ok, a Hashem pediu para não se comer esses animais, né? Para não comer porco, não comer réptil. Mas, poxa, por quê? Isso vai me deixar mais fraco fisicamente? Não. Você pode comparar uma pessoa que come carne kasher, uma pessoa que come uma carne de porco? A saúde dos dois é igualmente, são igualmente saudáveis. Então a pessoa que come, sei lá, carne de jacaré, que é um réptil, é menos saudável que alguém que come a carne kasher? Não. Fisicamente, são idênticos, né? Nenhum dos dois vão ter problema com isso. Mas o Midrash fala que o problema aí não é físico. O problema é sim espiritual. Porque quando você não come um alimento kasher, né? Aqui focando principalmente na carne, né? Quando você não come a carne kasher, o que acontece? O Midrash dá um exemplo muito bom. Ele fala que é como se você estivesse próximo de um som muito alto. Quando você ficar próximo de um som muito alto, depois de muito tempo, você vai ficando surdo. E o Midrash fala que a mesma coisa é a alimentação. Quando você começa a se alimentar de animais que a Hashem falou para você não se alimentar, o que vai acontecendo com a sua elevação espiritual? De certa forma, ela vai se bloqueando. Então o Midrash fala que, na verdade, a Hashem está fazendo essas proibições de comer esses alimentos não é por conta da saúde, e sim por conta da elevação espiritual. Então a Hashem oferece os animais que são melhores para a nossa elevação espiritual, né? E continuando ainda sobre as leis kasher, né? E o Midrash também traz vários exemplos que o povo judeu conseguiu se livrar por conta da sua alimentação kasher, né? A primeira delas, o Midrash fala que o Narmânides, né, o Rambam, ele, durante a época dele, né, teve uma grande praga na Europa por conta da carne de porco. Então, pelo fato dos judeus não comerem carne de porco, eles não tiveram esse problema. Um outro que poucas pessoas sabem, né? Os judeus não foram afetados pela peste negra, né, que assolou a Europa. Por que eles não foram assolados pela peste negra? Por conta da higiene. Então, o povo judeu sempre foi muito higiênico, sempre lavaram, sempre se cuidaram, sempre nunca deixaram ratos, insetos, essas coisas dentro da sua casa. Então, eles sempre foram bastante limpos e, por conta disso, eles não contraíram a peste negra, né, a peste bubônica, né?
Então, entre essas e outras, né, o Midrash fala de um dos efeitos do povo judeu positivo por seguir esses mandamentos, né, essas mitzvah de Hashem. Né? E, continuando essa explicação de kasher, né, e, ok, a gente já sabe os animais que não podem comer, né, alguns, né, porcos, répteis, mas como que eu avalio se um animal é kasher ou não? O Midrash fala o seguinte, que os animais que têm cascos fendidos e ruminam, na verdade, os animais cachés, né, são aqueles que têm um casco fendidos e ruminam. Se não tiver o casco totalmente fendido e não ruminar, o que é ruminar? Ruminar é aquele animal que ele come, normalmente ele tem 4 estômagos, então ele come, por exemplo, a vaca, ela come, ela regurgita aquela grama que ela comeu e depois ela come de novo, por conta do sistema digestivo dela. E o Midrash fala que esses são os 2 tópicos para você poder ver se um animal é kasher ou não. Se tem cascos totalmente fendidos e rumina, ele é kasher. Okay? E pelo incrível que pareça, todos os animais que a Torá menciona, até hoje não se viu nenhum outro animal que tenha cascos totalmente fendidos e ruminem. Todos os animais que são colocados na Torá são os animais que até hoje você encontra que têm cascos fendidos e ruminam. Né? E o Midrash também relata algo que poucas pessoas sabem, né? Que a Torá permite comer 4 tipos de gafanhotos. Somente 4 tipos de gafanhotos. Porém, o Midrash relata que essa tradição foi perdida pelo povo judeu, né? Então, por conta de não saber como se cacheriza esses gafanhotos, hoje em dia não se come nenhum inseto, né? Mas a Torá permite 4 espécies de gafanhotos, porém se perdeu a tradição oral de como se cacherizar esses insetos, né? Então hoje em dia não se come nenhum inseto por conta disso, né? Por conta de não lembrar do processo de cacherização, né? E seguindo assim, né? O Midrash ele continua falando, né? Nenhum réptil ele serve para alimentação. Insetos a gente viu que servem alguns, mamíferos alguns também, que são os que ruminam e que têm cascos totalmente fendidos, porém réptil nenhum é aceito, nenhum réptil, a Torá não faz nenhuma exceção, nenhum réptil pode ser consumido, e a Torá fala por último, né, fechando toda essa parte de alimentação, né, para a gente finalizar também a Parashá, o Midrash fala que em nenhum momento você deve falar o seguinte: uma pessoa, por exemplo, pergunta para você, você come carne de porco? Em nenhum momento você deve falar, não, eu não como carne de porco porque o porco é impuro. O Midrash fala que o porco não é impuro. O porco é um animal de Hashem. Como assim ele pode ser um animal impuro? Ele não é um animal impuro. A carne dele não é própria para a gente poder comer. Mas em nenhum momento você deve desmerecer o porco. O Midrash fala isso. Você deve falar, eu não como carne de porco porque Hashem falou para eu não comer carne de porco. E não porque o porco é impuro. O porco é um animal puro. Quem criou o porco? Hashem. Que é um ser, um fator mais divino do que Hashem? Não adianta. Nenhum ser é impuro criado por Hashem. Né? Então não deve falar que o animal, eu não como carne de porco porque o porco é impuro. Não, o porco é um animal puro. Você não come porque Hashem pediu para você não comer o porco, ou não comer o réptil, ou seja lá qual for o animal. Né? E com isso a gente finaliza a Parashá dessa semana, a Parashá Shemini.